Ah, pessoal, que bom, que maravilha. Estou muito feliz, muito contente. E quem não gosta de gastronomia? Esse é o assunto do programa Aplauso. Aqui está, saiu no Popular, prato campeão do Festival Comida de Boteco 2025. Aí está o prato campeão, lá em cima, e mais embaixo, os proprietários do Caldos Imola. Então, esse casal maravilhoso que está aqui no programa. E a gente recebe com muito prazer Anderson Miguel Fonseca. Seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é nosso. Tudo bem com você? Tudo bem. Feliz também? Felizíssimo, né? Feliz Nossa demais senhora, da conta. Que beleza, né? Campeão, campeão. Mostra para mim aí essa... Estamos Isso aí é aqui. uma placa enorme, diferente, né? Campeão Goiás, Festival Comida de Boteco. Espetacular. Parabéns, viu? E a sua mulher, a Renata Antunes. Também aqui com o prato campeão. O prato campeão, Comida de Boteco. Parabéns, viu, Renata? E seja bem-vinda ao programa Aplauso. Nós agradecemos. Tá bom. Eu estou sabendo que vocês foram campeões, mas, na verdade, quem criou o prato foi a Renata. Isso. Verdade? Verdade, foi quem... Então, Renata, me fala sobre o prato que é Costela 25 anos do CDB, que é comida de boteco. Nosso prato foi uma costela Sim. marinada na cerveja escura, né? Acompanhada ali de um musseline rústico, um chips de mandioca e uma fariazinha de pão acebolada. Maravilha. Comida afetiva, lembra aniversário, lembra festa. Certo. Deu certo. Ok, muito bom. E você aprovou de cara e levou para o festival. Isto, É isso? com certeza. E na hora do resultado, como é que foi? Rapaz, a gente não estava esperando esse resultado. E foi ótimo, ficamos muito felizes. Tá bom. Aliás, é uma premiação que veio muito a calhar, porque o Comida de Boteco, o seu bar e restaurante, está comemorando 25 anos de atuação. 24 anos de atuação e Comida de Boteco comemorou 25 anos. 25 anos. Isso. E eu estou vendo aqui, o Anderson, que na foto que você com a Renata, que ela está além do prato, né, campeão, também com o champanhe. Champanhe foi premiação? Premiação. O Xandão é um dos patrocinadores do Comida de Boteco. Xandão. Isso. Xandão Brut. Maravilha. Ah, bom. Eu estou combinando com o Léo de conhecer na terça-feira. O programa passa sábado e domingo. E na terça-feira a gente vai lá. Uma boa oportunidade de você abrir. Xandão. Iremos brindar Com e certeza. fotografar. Com E certeza. depois eu mostro de novo aqui no programa. Com certeza. Muito bem. O Anderson, Oi. vamos falar sobre o seu bar. 25 anos. Que trajetória, hein? É uma luta, né? Sim. Porque o bar, na verdade, ele não funciona só à noite, né? A parte de dia a gente tem que estar correndo atrás de mercadoria, Sim. né? Estocando o bar para a gente trabalhar à noite. Mas não é fácil, mas é bom, é com alegria, a gente trabalha com amor. Tem que preparar o dia Tem que todo preparar para o a dia noite. todo para Estar nos trinques, né? Isso. Tá bom. Ali a capacidade é para quantas pessoas? São 47 jogos de mesa Sim. que tem no nosso bar. Onde fica? Fica no Jardim Nova Era, Aparecida de Goiânia. Sim. Próximo. Tá? Estou próximo ao Cais Nova Era ou Buriti Shop. Buriti Shop. Muito fácil, Fácil. de achar, não é? Isso. Tá bom. Passou o Buriti Shop na transversal, descendo para a Aparecida, é logo ali. Você vira a sua esquerda ali, eu estou a 100 metros dentro de Aparecida de Goiânia. Bom, além desse prato gostoso, que você já falou com o preparo dele, né? Que é uma costela de vaca maravilhosa, com todos os ingredientes, o que mais que vocês, assim, mais servem lá no Caldos Imola? Olha, nós temos caldos, né? Os caldos, né? Claro. Variedades de caldos. Temos panelinha, espetinho, jantinha, porções de peixe, quibe, bolinho de arroz. Espetinho. Espetinhos, né? Também. Que acompanha a jantinha. Mas vamos aos caldos. Variedades. Vamos aos caldos. Caldos de quê? Olha, diariamente a gente faz frango, feijão, mocotó, vaca atolada,
abóbora com carne seca, de peixe e dobradinha. Meu Deus do céu. Dá para escolher uma variedade. A equipe trabalha lá, viu? E tem gente que mistura, né? Mistura, pode misturar, que são todos caldos feitos. Não é pecado. Não, é pecado. Mistura. bom. Alceboço. Léo, não vamos almoçar nesse dia, viu? Terça-feira que vem. Vamos brindar com vocês. Tá marcado. Tá marcado. Lá no Caldos Imola. Bom, o que mais que a gente podia falar? Que vocês vão agora concorrer nacionalmente. Isso, nós vamos para São Paulo disputar nível nacional com 27 bares ganhadores de 40 cidades. De 40 cidades. Que estão participando da final do Comida de Boteco nível nacional. É em São Paulo. Em São Paulo. No dia 1º de julho. De julho. Isso. Renata, você vai também, né? Vou. Ela que tem que ir, ela que... Vocês são casados Sim. há muito tempo? Há 23, quase 24 anos. Olha, aí, a vida. Começaram aí, casaram, e agora? Vamos montar um boteco. Foi mais ou menos assim. Tá bom. Tinha que trabalhar, né? Vou fazer o quê? Vou montar um boteco. E o Anderson deve ter te conquistado pelo sabor, pelos pratos que você já fazia, pelo amor também, claro. É outra história. É outra história. Tá bom. Mas os pratos você faz naturalmente com muito amor, né? Com muito Uma capricho. equipe que ajuda também, que trabalha bastante também. Tá bom. Nós vamos lá para conferir e conhecer o bar. Muito bem. Boa sorte para vocês lá em São Paulo, nessa luta, né? Para conquistar. Já pensou, hein? Se vocês ganham esse prato nacional. Aí nós Maravilha, seremos o campeão, o melhor boteco do Brasil. Exatamente. Que Vamos bom. torcer, então. Vamos torcer. Tá bom. Olha, muito obrigado, Renata, pela vinda aqui no programa Aplauso. Nós que agradecemos por nos acolher, né, pelo convite. Estamos muito felizes de estar aqui. Mostra de novo aí. Aqui. Esse é o prato, viu, campeão. Comida de boteco. Cuidado para não cair, porque só tem esse. Gente, programa Aplauso é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando. Quantas vezes você já ouviu que estudar não dá mais futuro? Ou que o esforço não vale a pena? Mas a verdade é outra. Na vida, o que você faz com as oportunidades é o que muda o jogo. No Senac, ensinamos mais do que teoria. Aqui você aprende o que o mercado precisa. E cada curso é uma chance de mudar as regras do game. Educação dá futuro sim, mas você tem que agir agora. Invista no seu com o Senac Goiás. Nasci no garimpo e na minha pré-adolescência eu conheci uma máquina de beneficiar arroz manual. Eu tinha vocação para trabalhar com alimentos, para trabalhar com a indústria de arroz. E aconteceu de hoje ser uma marca reconhecida no estado de Goiás, fora do estado, nacionalmente. A melhor prestação de serviço, a melhor distribuição. Conquistar uma empresa, um negócio de sucesso é bom. Agora, uma outra coisa que eu conquistei, que é muito importante acima disso, é minha família. São meus filhos, Luciana, Marcela e Mônica. E desde criança, meus filhos trabalharam comigo. É uma empresa familiar. São 60 anos de luta, de vitórias, de conquistas, de tanta coisa boa. Valeu a pena. Cristal Alimentos, de geração em geração, pureza alimentando a vida. Proteção. A maior demonstração de amor que existe. Afinal, quem investe em proteção tem o melhor retorno de todos. A segurança de quem a gente ama. Isso é tranquilidade. E para proteger tudo o que é importante para você, conte com a corretora Unimed. Nós somos parte da Unimed Goiânia e desde 1991 trabalhamos com ética, oferecendo o melhor atendimento para tudo que precisar. Planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida, Serite, previdência privada, seguro de responsabilidade civil, medicina do trabalho, área protegida, seguros residencial, empresarial, de automóvel e muito mais. São diversas soluções que só a sua corretora de confiança poderia oferecer. Fale agora com um consultor de vendas e saiba mais. Corretora Unimed. Sua vida merece a melhor proteção.
o letrista Nas Fayyad Shaul, ou Nas Shaul, como nós o conhecemos. E esse livro dele tem inclusive autógrafo. Ao Arthur Rezende, por tudo que já fez pela música e pela cultura. Meus 50 anos de canções. Goiânia, 12 de junho de 2025. Nas Shaul. Muito bem, muito obrigado e seja bem-vindo, professor. Obrigado, é um prazer estar de volta aqui ao programa Aplauso e sempre é muito bom conversar com você e, como diria aqui em Goiás, passando manta. Passando manta, olha só. E tem umas coisas boas de Goiás, né? É bom demais, dá conta. A gente tem uma riqueza histórica, idiomática também, né? Muito boa. E a gente mistura muito com os mineiros, né? Muito com os mineiros. Um pouco com as bandeiras paulistas, Sim. Um idioma indígena muito forte ainda, Sim. em nome de cidades, de locais, né? E uma tradição escravocrata diminuta, porque quando Goiás, a Lei Áurea saiu, Goiás tinha, junto com Tocantins ainda, pouco menos de 4.000 escravos. Então, a gente acabou não tendo uma influência tão forte africana quanto teve lusitana, quanto teve indígena. Outros estados, né? Então, reflete muito na música, inclusive, né? Sim. Porque você não tem um samba tão arraigado quanto tem no Rio, quanto tem na Bahia, né? Você não tem... O molejo do africano. Não tem... Até o carnaval mesmo é mais resumido, né? Então nós ficamos muito nesse viés da música lusitana, nas modinhas de Vila Boa, de Perinópolis, né? Fomos um pouco mais para esse lado cultural, artístico e histórico. Vocês viram, né, gente? 2 minutinhos de prosa e já aprendemos muito. Esse é o professor Nas Shaul. Nasser Shaul. Muito bem. E por falar nisso, Sim. e outras... O senhor é de Goiás mesmo? Eu sou de Catalão. Catalão e Olha só. vivi uma vida muito ampla pelo interior de Goiás. Meu pai era juiz, então a gente, de 4 em 4 anos, de 5 em 5, era transferido. Então morei em Cristalina, na época Áurea do Cristal, Sim. Corumbaíba, depois fomos para Rio Verde, e daí eu saí para completar os estudos em Brasília, meu pai aposentou, veio para Goiânia, e eu, em 1975, vim para cá. 75. Onde eu comecei essa viagem pela música também. Sim. Viajante, viajou. Bom, professor Shaul, que beleza, né? Catalão. Catalão é um poço de cultura, né? Catalão é considerado Atenas de Goiás, né? Atenas de Goiás. Com muita produção artístico-cultural e nomes relevantes, né? na cultura goiana. Na própria Academia Goiana de Cultura, onde eu faço parte. Geraldo Coelho Vaz? Geraldo Coelho Vaz. É o primeiro que eu Maria lembro. do Rosário Casimiro. Maria do Rosário Casimiro. E eu formamos a tríade catalana. Usa-se muita arma lá ainda ou mataram todos? Não. Eu escrevi com o Juarez Barbosa e o padre Luiz Palacim um livro chamado História Política de Catalão. Sim. Né? E quando começamos a pesquisa, o Palacim achava que a criminalidade em Catalão tinha sido muito parecida com o resto de Goiás, que tinha tido, era muita mídia e tal. Quando nós chegamos na metade da pesquisa, ele virou para mim e falou assim: ui, amigo, foi muito pior. Então, teve uma época bem significativa, né, de violência. A divisa com Minas facilitava muito a passagem de crimes e criminosos, né, de um lado para outro, muita celeuma, muita crise política. Mas hoje hoje paz. Não, hoje Catalão é um polo industrial, né? É paz, é verdade. Bom, Shaul, Sim. O maior letrista da música feita em Goiás. Quem escreveu isso? Yuri Godinho, exageradamente. O Yuri Godinho. Yuri Godinho, nosso amigo. Não, ele é um reconhecedor. Claro. Assina embaixo. Obrigado. Viu? Vamos falar sobre o seu livro, Vamos lá. O Letrista. Nós nos conhecemos
na época dos festivais. Os grandes festivais. E o Comunicação foi um festival que fez história em Goiás, abriu portas e janelas, e vários artistas nossos foram revelados naquela época. Perfeito. E você foi parceiro de vários. Estão todos aí, né? Todos. Todos que surgiram aí nessa época dos festivais, eu considero, e falo isso ao vivo e a cores, Sim. você é um patrono dessa musicalidade goiana, né? Mazinho, né? Essa turma toda que incentivou os festivais e que dinamizou, pela própria história da época, que esses compositores se destacassem, que mostrassem seus trabalhos. Eu me lembro que quando eu cheguei há 50 anos atrás, não tinha quase nada gravado, né? E que eu saía gravando fitas para poder ouvir as músicas, e logo depois vieram Sim. os festivais, vieram os discos dos festivais, né? E projetou essa turma toda de uma forma direta, e eles depois partiram para a produção independente, e muitos deles se destacaram e estão aí até hoje. Vamos citar alguns? Claro, João Caetano, Marcelo Barra, Fernando Perillo, Écio Duarte, Bororó, né? Silvinho Barbosa, de saudosa memória, José Eduardo Moraes, de saudosa memória, Cezinha Canedo, também, de saudosa memória. Então, é uma turma que, Genésio Juraildes, então todos eles são meus parceiros nesses 50 anos, e esse livro contempla, porque eu conto a história da música na minha vida, desde pequeno, como que eu fui tendo influências, até 1975, quando eu chego em Goiânia e me torno parceiro, pela primeira vez, Fernando Perillo. E aí eu começo a conhecer Gustavo Veiga, tantos outros compositores, e me torno parceiros de todos eles. Então, eu conto as histórias de cada letra. E tem um QR Code no livro que você Sim. pode ver a letra, ouvir a história dela e acessar pelo QR Code a música pelo Spotify. Ah, muito bem. É uma riqueza, é um ganho. Bom, e você falou no Fernando Perillo, Sim. o Fernandinho, grande amigo nosso também, já esteve aqui no Aplauso algumas vezes. Fernandinho, se você estivesse aqui, ia ter que cantar uma música sua com o Chaú, hein? O letrista. Eu e Fernando temos 110 canções nesses Sim. 50 anos. Fernando foi meu primeiro parceiro, é o parceiro com quem eu mais tenho composições e trabalhamos juntos até hoje na música. A mais famosa delas, Outro Lado da Lua. Outro Lado da Lua, Outro Lado da é uma Lua. música muito linda. Por mais que a vida não seja o que a gente quer, por mais que eu sinta a saudade que é sua, que o sol me negue o outro lado da lua, você não sabe que o seu amor me deixou noutra dimensão. Te vejo inteira em metade das coisas. Bom, que beleza, né, gente? Aí, Fernandinho, grande abraço. Bom, vamos falar sobre o seu livro, O Letrista. O lançamento foi... O lançamento foi no dia 23 de maio, no Tribunal Regional Eleitoral, que está vivendo uma experiência de inovação e de incentivação à cultura muito forte. Olha que né? bom, hein? E cujo presidente é uma pessoa totalmente ligada, né, à área cultural, com muita atividade, o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, e com Luiz Cláudio Veiga Braga. Veiga Braga, com todas as raízes ilaboenses, né? Sim. Não podia ser diferente. E então o tribunal patrocinou esse lançamento, juntamente com a Cânone, né, do Iro Godin, que fez o livro. E foi uma noite muito bonita, porque pela primeira vez é o meu 12º livro, mas eu nunca lancei um livro dessa forma. Primeiro, um paralelo da minha vida, que são as canções, né? A história da minha vida com a música. Depois eu convidei meus parceiros, alguns não puderam ir porque tinham shows na data e tal, mas Sim. tivemos lá Cláudia Vieira, Fernando Perillo, Marcelo Barra, Écio Duarte, Gustavo Veiga, Nossa. que abrilhantaram a música. Sim. Então eu contava a história de cada uma das 3, 4 músicas com cada um, Sim. e eles então mostravam ao público. Estava lotado, estava lotado. Foi espetacular. E depois tivemos um show. um grande coquetel com a banda
de jazz da polícia, do Corpo de Bombeiros, muito bonito, no E saguão. por que você não me convidou? Eu convidei pelo jornal, Arthur. O Popular deu página inteira, né? Foi. E eu convidei por WhatsApp todo mundo que está na minha agenda, inclusive Não, você. eu sei. Brincadeira. Né? Realmente eu não pude comparecer. Lamentei profundamente, porque realmente foi uma noite espetacular. Nós estamos lançando aqui. E o desembargador, você vai ser portador de um convite nosso para ele vir ao programa perfeito. e falarmos sobre cultura. Perfeito. Nós estamos fazendo agora uma parceria com o SESC e o TRE chamado Palavras que Conectam. A curadoria minha de Lisandro Nogueira, e nós estamos trazendo 6 palestras de nível nacional, né, começando sobre a inteligência artificial com Celso Camilo, a psicanalista Luciane Godoy depois vem um quarteto nacional. Vem Christian Dunker, vem Mary Del Priori, Monja Cohen e Philippe Pondé. Então, uma vez por mês, nós estamos realizando às 16 horas, as quartas e sextas-feiras do TRE. Então, vai ser muito legal você trazer o Isso vai desembargador. começar quando? Começa dia 27 agora, desse mês. Deste mês? Com uma temática muito legal, que é tudo o que você queria saber sobre inteligência artificial e ninguém nunca te contou. Olha! Celso Camilo, professor da Universidade Federal de Goiás, colega nosso lá. Muito bem, professor Nas Chaú, o letrista, que acaba de lançar esse livro com sucesso. E Capa da Mauri Menezes. A capa... foto, a Mauri Menezes. desenho Eu ia da te Mauri. perguntar essa foto aqui. Ela é de um presente que a Mauri me deu um desenho. através do Conselho Estadual de Cultura em 1999. Olha. Né? E eu aproveitei então, porque todos os meus livros têm capas. Né? Eu tenho capa da Ana Maria Pacheco, do Ciron, do Sim. Rus, nos lançamentos dos meus livros, que eu acho que são Não, fantásticos. e aqui- essa da Mauri, e ele brincou comigo que ele me viu no futuro, que agora que eu estou ficando parecido. Não, é porque você aqui está de cabelos pretos. Ainda. Ainda, exatamente. O grande Amauri, professor Amauri, também gosto muito. Bom, então, muito obrigado, Arthur, professor eu que Chão. agradeço, né? Eu que agradeço, estar de volta ao aplauso. E é sempre uma honra muito grande poder estar dividindo essa musicalidade goiana, né, com alguém que incentivou tanto, que criou tanto, que fez tanto por ela. Então, eu fico muito agradecido duplamente. Muito obrigado, valeu. O programa Aplausos é isso aí. Entretenimento com informação. Fechando.